Não há Como Palmeiras. você tá vivendo esse atual momento? A gente tá vivendo uma crisezinha, né? Uma crise, né? Turbulênciazinha, padrão de Uma voo. DR precisa ter. Eu discordo. Eu acho, assim, eu sou um palmeirense desequilibrado. Desequilibrado a ponto de não conseguir mais ver. Eu só consigo ver jogo no estádio. Fora do estádio eu não consigo ouvir. Mas não é jogo de decisão. Já não consigo ouvir mais amistoso, treino. O meu desequilíbrio, o impacto emocional que o Palmeiras provoca em mim é absurdo. Assim. Uma vez eu estava namorando em casa com uma menina e a gente começou a ver um jogo Palmeiras e Corinthians, aí a coisa esquentou, fomos pro quarto e a TV continuou ligada. Tô lá no rala-rala, de repente, gol! E eu... Ficou naquela apreensão. Do Corinthians! Ela olhou pra mim e falou, o que foi? Eu falei, nada, mas... Gol do Corinthians, Cassino! Então, assim, essa é uma, tem algumas outras histórias. Eu sou um palmeirense desequilibrado a ponto de vomitar em estádio. Tava contando antes do podcast comentar que no Rio São Paulo, o Edilson fez um gol maravilhoso, 2-0. 94. Carimbando a faixa, eu vomitei, de emoção. Então, assim, eu não consigo assistir jogo de meio de campeonato. Assim, Palmeiras e Cuiabá... Palmeiras Fortaleza amanhã, por exemplo. Não, amanhã eu vou no estádio, aí é diferente. Ah, gostoso. Mas isso é uma Até herança pra- do pai até pra não também, né? sofrer. É uma herança do pai completamente, assim. A final da Libertadores contra o Santos, eu entrei dentro de um lava rápido e fiquei lá pra não ouvir rojão nem nada. Mas vem cá, você entrou no Lava Rápido. Tem que contar essa história. Conta aqui pra você entender. O resumo é que eu tava, assim, eu parei no estacionamento do shopping e fiquei ouvindo música dentro do carro. Durante Palmeiras e Durante Santos. Palmeiras e Durante a Santos. final, minha família puta comigo. Seu irmão trabalhando no jogo. E meus lá no filhos e estádio. minha mulher, que são... Minha mulher, claro, que é palmeirense pra caralho, e meus filhos também. Depois conta como é que... Vou contar, tem que contar uma coisa de família também. Mas aí, os três em casa, pô, você não vai ver com a gente? Eu falei, que ver jogo aqui? Quero sumir. Eu volto daqui 90 ou 120 minutos. E eu fiquei dentro do estacionamento ouvindo música pra não ter que entrar na vibe do jogo. Quando eu tava acabando o jogo, eu falei, puta, não aguento mais, entrei num lava rápido, a máquina quebrou, eu não conseguia sair do lava rápido, e aí meu filho me liga, campeão, volta pra casa. E o carro todo ensaboado, aí uma hora abriu assim o negócio, aquelas passagens que vem e volta, de repente abriu, saí com o carro todo ensaboado e cheguei com o carro distribuindo sabão pela cidade, subi lá pra comemorar. Eu não consigo mais ver jogo sério, a não ser no estádio. No estádio eu vejo. Agora, televisão... Mas o João Mir também não assistia, né? Meu pai é a mesma coisa. Mas assim, eu não consigo nem mais ver jogo de meio de semana. Tá ruim. Mas eu já vi o Mauro falando que o João Mir era pé frio, é verdade essa história? Uma vez é maravilhosa, os dois filhos dele, os meus dois filhos estavam na casa do meu pai, aí uma fase terrível, né? Eles nasceram entre 98 e 2003, os quatro, né? Então, tava vendo lá, e aí o meu pai acho que botou a cara pra ver, ele não conseguia ver, mas era tipo um jogo menor, tava os quatro lá, aí meu pai tipo que entrou na sala de TV, e alguns outros, os quatro expulsaram o avô da própria casa. Não era pé frio não, porque meu pai me levou pra ver muito, assim, eu comecei a ir no estádio em 72, o meu primeiro jogo foi Palmeiras e Botafogo. 23 de dezembro. Lá na Bambineira. E fomos campeões. Só uma coisa, irmão não é parente. O que ele falar não tem nada a ver com ele falar, viu? Mas ele pode falar. Enfim, lá no estádio das Frutinhas. Não tem nada a ver com isso. Mesmo. E aí, eu fui direto, e assim, o primeiro jogo que eu vi ao vivo que a gente perdeu foi o jogo no número 21. Quer dizer, meu pai não tinha nada de Palmeiras e Portuguesa? pé frio. 2-1. Foi o primeiro que eu vi, 2-1. 77, um pouquinho antes da aposentadoria do Ademir da Guia. Portuguesa foi o primeiro jogo que eu vi. Alcino, Jorge Mendonça fez o 2-0 Portuguesa no primeiro tempo, 1-0. Sábado à tarde na Portuguesa. Foi o primeiro jogo num estádio que a gente viu o Palmeiras perder. 5 anos Não, mas agora voltando à tua pergunta, né? Eu discordo, assim, não é o melhor momento do ano, não é o melhor momento da era Abel, não é. Mas eu queria fazer uma análise que é um pouquinho diferente. Nós perdemos parte do nosso equilíbrio e do momento, não apenas pela semana FIFA. A gente perdeu porque a gente foi garfado seguidamente. Então, isso é um fator que desequilibra muito e certamente, acredito eu, já decidiu esse campeonato nos tirando mais uma taça. Porque a quantidade de erros consecutivos e a maneira que esses erros aconteceram desequilibra qualquer um. Porque é um time que faz investimento certo, contrata certo, mantém a estrutura que tem, paga os salários que paga, constrói a melhor arena do país, enfim, faz tudo certo. Tem
todo o enredo que deu muito trabalho e dá muito trabalho para ser feito corretamente, destruído por causa daqueles ladravazes, que eu não vou dizer quais são, mas enfim, destruído por causa desse esquema aí, enfim, desse sistema, que é o tema que está sendo usado, é de ficar enfurecido. Né? E num campeonato de pontos corridos disputado com grandes equipes, se você tira 8, 9, 10 pontos nas sacanagens, como foi feito, de bola que entra inteira, mas não viu, linha que ângulo. Eu sou fotógrafo. Assim, eu sei que o ângulo muda completamente. Então, assim, por que não tem a câmera acompanhando o movimento da bola? Claro que tem, só que não interessa mostrar. Então, assim, uma parte do desequilíbrio do mau momento do time, né, que eu acho que é muito diferente de fase, né, é uma pequena turbulência num voo sereno, tá? Eu imputo isso muito mais às sacanagens que fizeram contra o time, e os caras trabalham também que aí eles deram umas sacaneadas em outros jogos com outros times, mas sacaneadas que não alteravam o resultado, né? Então vai lá, rouba um pouquinho para fulano, rouba um pouquinho para Beltrano, para os porcos parar de chorar e achar que só roubam com ele. Só que esses outros roubos e enganos, né, não alteraram o resultado. Eu concordo. Assim, aquele gol do São Paulo é um escândalo ter revertido, né? Eles foi deram gol falta. Do São Paulo. Não foi falta, nem né? foi revertido, ele foi anulado absurdamente, e pior ainda com o VAR, né? Exato. Não, assim, e também me dói um pouco falar isso, mas o São Paulo mereceu. Jogou mais do que o Palmeiras. Agora, falar que nós estamos numa fase ruim, eu sei, esse cara sabe o que é fase ruim. A gente que ia no estádio nos anos 80 e 90 pode falar o que é fase ruim. Porque eu nasci e vi meu time ser campeão na Bambineira em 72. Né? E aí eu vivi 72 a 76, que foi um momento glorioso, e amarguei de 76 a 93. Isso é fase ruim. Né? O que nós estamos vivendo é um soluço. Então, assim, quando a Mancha vai protestar, acho que ela tem todo o direito. É uma torcida organizada, ela tem que ter voz, né? E a diretoria tem que entender que, enfim, você não pode apenas se desfazer do elenco, né? Exato. Para você continuar sendo um time vencedor, você tem que equilibrar saídas e entradas. Eu só para colocar uma pimentinha maior, eu acho que isso é um recorte mesmo, eu acho que o Palmeiras, e cada vez mais, eu ponho o Botafogo como um Palmeiras de 2013, né? Se reestruturando, pensando em variações. Eu acho que a gente tem que pensar num voo a longo prazo, e é um recorte muito pequeno. Mas, além dos erros da arbitragem, também tem uma pitadinha da imprensa, do holofote demasiado em cima do Abel, claro que tem. De bater em cima do quadro técnico do Palmeiras também. Claro que tem. Então, assim, acho que é todo o sistema trabalhando contra, né? Porque, de um time vencedor, né? Com o devido respeito, e você pode falar, Panda, a tua opinião é completamente irrelevante aqui, porque você é irmão de um jornalista esportivo. Mas, enfim, assim, eu trabalho como jornalista, hoje edito uma revista. Né? Eu venho trabalhando como jornalista há muito tempo. Eu cresci sendo filho de um jornalista. Às vezes eu passava minhas horas fora da escola em redação de grandes jornais do país. Ou seja, o jornalismo não é uma coisa estranha para mim. Em diferentes editorias, em diferentes pautas. E eu vejo assim que, infelizmente, o jornalismo esportivo hoje é basicamente uma coleção de clubistas com um microfone na frente. E eles, como bons clubistas, fazem o possível para favorecer os times deles em detrimento do time que hoje mais ganha, dos últimos anos que mais ganha no país, que é o nosso time. Então, no que eles puderem desmontar, destruir e tentar descaracterizar todos os méritos, louros e tudo que vem sendo feito de maravilhoso no Palmeiras, eles vão abrir mão de serem bons jornalistas, que se quisessem seriam, mas vão ser marrons no sentido de defender as cores dos times deles. Então eu vejo pessoas que até então eu respeitava falando uma quantidade inacreditável de baboseiras e sendo venais, sim, interessados em quê? Interessados em interromper essa sequência absolutamente maravilhosa do Palmeiras, que já dura aí, se quiser, dependendo de como, usando a palavra recortar, pode durar de 5, 6, 7 anos. Mas enfim. Se for contar de 15, eu ponho de 14. Eu vou falar contar o seguinte, de 15, não cair em 14 pra já frente, foi um mérito, não se sabe como. De 15 pra frente. Copa do Brasil de 15 pra frente. Então, né? Então você pode falar, são 8 anos? São 8 anos, são 8 impressionantes, títulos, né? 8 anos impressionantes, em que a gente ganhou muito e esteve perto de ganhar muita coisa também, né? Às vezes sendo afanados, às vezes perdendo, porque não vamos ganhar tudo. Né? Fala, galera, quer apoiar o Pode Porco? Então entre no site www.podporco.com.br, na aba Seja Membros, e escolha o plano que encaixa mais pra você. Avante palestra!